Alô, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou com uma convidada, mas antes de apresentá-la, vou pedir novamente, siga, compartilha, se inscreva no canal, faça comentários aqui do que vocês querem saber mais, o que vocês querem ver aqui, qual tipo de assunto que vocês querem que eu traga. Let's bora? Hoje eu vou falar com a Daphne. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a vocês. E let's bora. Hoje a gente vai falar, gente, sobre artes, mas um pouco misturado com um pouco de tudo aqui, hein? Pelo que eu percebi. Tem uma parte militar, tem uma parte de aula. Let's bora. Pinacoteca também. Pois é, foi o começo da minha carreira. Olha, então é isso. Daphne, meu amor, se apresente. Me conte como que você chegou na arte e como que foi essa sua trajetória em tudo isso aqui que eu vi um pouquinho. Bom, meu nome é Daphne Andreone Vilescusa, é como eu me coloco na minha área de pintura, sou artista plástica. E eu comecei por um acaso. Na verdade, o meu sonho era ser médica. Uau! Pois é. E prestei o vestibular, não passei. Só que eu tinha de hobby sempre a pintura, o desenho, fazia cursos, né? Assim, além do colégio, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí eu tive um hiato ali entre o vestibular, os estudos que eu tive que continuar e o próximo, né? Para eu Sim. prestar. E aí eu comecei a pintar muito, fazendo mais cursos. Eu não lembro o nome, faz tantos anos. Era uma escola, Cândido Portinari chamava, uma escola que tinha na Zona Norte, aqui de São Paulo. E eu fazia desenho publicitário, fazia desenho de projetos, fazia pintura. E aí eu falei assim, vou tentar um vestibular. Aí prestei a Belas Artes, Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E passei em 7º lugar. Caramba! Não era a minha ideia, a ideia era ser médica. Sim! E como eu passei, eu voltei para casa assim, incrédula, quando eu vi, Imagino! Aí eu falei assim, eu vou fazer. E fui, e fiz. Foram 4 anos de Belas Artes, onde eu me encantei. Eu tive aula de todas as áreas: pintura, escultura, gravura, cinema, teatro, dança, didática de ensino, folclore, enfim, fotografia, tive tudo. A Faculdade de Belas Artes tinha acabado de sair da Pinacoteca, porque ela ficava dentro do prédio da Pinacoteca. Uhum. Ela dividia espaço com um museu, no andar de cima. E ela tinha acabado de comprar uma fábrica que tinha pegado fogo e estava sendo reconstruída. Então, nós fomos a primeira turma que entramos, junto com as turmas que já vinham, né? Óbvio. Que tivemos aula, assim. Os primeiros semestres tinha tapume separando sala. Foi muito bacana, porque minha turma, de 140, no segundo semestre ficaram 6. Porque a faculdade triplicou o valor. Cara, 6 pessoas? 6 pessoas. Então, acho que com a mudança do museu para o prédio, com toda a reforma que eles tinham que fazer e tal, eles mexeram na mensalidade, Sim. Só que triplicou. Então, dos 140, 6 pessoas ficaram na turma. E nós nos formamos em 6, porque eles não podiam fechar a turma. Então, nós tivemos aula particular de tudo. Entrava em laboratório de fotografia, era aula particular. Exato, eu pensei nisso, tipo, VIP. VIP, foi maravilhoso. Gravura, o professor ali do teu lado, o tempo todo. Imagina, uns 6. Então, foi delicioso. Uma turma, assim, que viramos irmãos, né? Uhum. E aprendi muito, porque a gente teve muito acesso, porque eram poucas pessoas, né? Durante a faculdade, no segundo semestre, nós começamos a ter História da Arte. E legal. a professora que dava História da Arte trabalhava na Pinacoteca do Estado. E ela me levou.
Então, eu comecei na parte de montagem de exposições. Ai, que legal. Então, passei por todo esse período, assim, de aprender como uma exposição é montada, o que é que vai, como que você faz, né? E aí, ela me puxou para monitoria. E lá eu fiquei 4 anos na parte de monitoria, que também me engrandeceu muito, porque fora o acervo da Pinacoteca, na época que a diretora era a Maria Alice Millier, existiam muitas exposições itinerantes, né? Sim. Eram vernissagens assim constantes durante o mês. Então, eu era obrigada a estudar cada artista que chegava. Além do acervo da Pinacoteca, que eu tinha que saber decor a história do pintor, a história da obra, né? Eu tinha que conhecer todas as exposições itinerantes que chegavam. Então, eu tinha que estudar o artista, estudar a escola que ele pintava, o trabalho dele, a pincelada, no que ele se inspirou, e tararara, o que ele queria mostrar, falar com a arte dele, né? Sim. Então, aquilo me deixou, assim, anos-luz da faculdade. Porque muitas coisas, quando o professor chegava na sala para ensinar, eu já sabia na prática. Então, foi, assim, essencial para mim a Pinacoteca nesse período. Gente, que experiência maravilhosa. Foi mesmo. Não, você fez Na medicina, a gente chamaria de uma residência. Pode ser, nunca tinha pensado, mas Não, pode você fez ser. uma residência ali. Foi fantástico. E ali eu tive acesso a muitas coisas, né? Eu participei da primeira Semana Paulista de Fotografia, aqui em São Paulo, que foi através da Pinacoteca também. Fui monitorar algumas oficinas da Semana Paulista de Fotografia. Nem sei se existe mais isso. Isso que eu ia te perguntar. O que seria monitorar? É receber, acompanhar, guardar, zelar? Ou é só quando é as pessoas que vão fazer a visitação? O que seria essa parte de monitoria? Então, primeiro a gente ficava à disposição para qualquer pessoa que estivesse no museu, que quisesse uma explicação de qualquer coisa. Legal. As pessoas que ficavam cuidando das salas, né, nos chamavam, quem estivesse mais próximo, e aí a gente ficava à disposição dessa pessoa que tinha qualquer dúvida que fosse. Sim. Por isso que a gente era obrigada realmente a saber tudo, né? E existiam, na época, muitos grupos que chegavam. Sim. Não precisava marcar hora, o museu era gratuito, não era pago como hoje, né? Sim. Então, a qualquer hora do dia que estivesse aberto, as pessoas podiam entrar e podiam requisitar um acompanhamento. Sabe, um guia turístico? E tinha muita excursão também de escolas. Não sei se hoje ainda tem bastante. Eu fui algumas vezes. Então, quando era escola, normalmente as pessoas marcavam antes. Isso. E tinham alguns grupos pontuais. Por exemplo, a gente recebia um grupo de cegos uma vez por mês, que eles vinham sempre para fazer. Eu estou falando deles porque eu era responsável por esse grupo. Que legal. Então, eu ficava com eles, eu levava eles para as exposições, principalmente quando tinha exposição sensorial, que você podia tocar, sentir ou perceber, né? Isso era muito legal para eles. E tem um teatro de arena lá dentro da Pinacoteca, né? Então, o que eu fazia? Nesse grupo em específico. Eu trazia, passava pelas exposições, aí depois de um tempo já sabia como me comunicar com eles, né? Apesar deles serem cegos, eles têm todos os outros sentidos muito aguçados. Isso é verdade. Então, às vezes, através da entonação da sua voz, eles sabiam me dizer coisas que eu falava, como é que vocês sabem? É impressionante, né? Eu aprendi muito na Pinacoteca. Então, sempre depois das exposições, onde eu passava com eles por tudo, orientava, explicava, mostrava, não no olhar, mas através da minha fala, e quando podia ser, era sensorial, que podia tocar, através do tato. A gente ia para o Teatro de Arena e fazia uma espécie de devolutiva do que eles viram, do que eles entenderam. Então, eu geralmente levava muito material, assim, giz, caneta, lápis de cor, papel, cola, e deixava material para eles fazerem colagem, para o que eles quisessem, né? Quem conseguia escrever, escrevia.
também, às vezes, eles não queriam, aí eles só conversavam e falavam e davam um feedback do que tinham visto, entendido. E a visão deles era tão diferente da nossa, Imagino. tão mais, assim, Apurada? sensível, apurada. Ia muito além do que a gente, porque a gente estava ali com a facilidade do olhar e a gente praticamente só via com o olhar, né? Não usava os outros sentidos. Então, Sim. era lindo, eu adorava receber eles. Então, sempre quando tinha um grupo assim mais diferente, era eu que atendia. Legal. Né? Tinha assim, quando tinham grupos que precisava de uma pessoa que falasse inglês fluente, tinha a menina que era fluente em inglês, então a gente dividia. Eu sempre ficava com esses grupos que eram mais especiais, né? E escola, atendia muito também. Era isso que a gente fazia. Sim. Eu fui algumas vezes também, excursão, geralmente era dia de semana, tipo segunda ou terça-feira, que era o dia mais calmo, talvez, para as professoras levarem a gente, não sei. E era uma experiência era bem isso mesmo, da monitora ali, acompanhando a gente, explicando cada obra. E agora me veio na cabeça, eu imagino os seus professores, sabendo que você estava na Pinacoteca. Algum dos seus colegas de escola ali, de faculdade, também trabalharam na Pinacoteca ou não? Só você? Teve um rapaz que eu acabei, ele vinha de uma cidade muito distante, não lembro mais agora, faz muitos anos, mas ele vinha todo dia. Ele Sim. pegava o ônibus, vinha para São Paulo, fazia aula e tarde da noite voltava para a casa dele, né? Até que depois de um tempo ele arrumou um lugar e ficou morando aqui em São Paulo. Então, ele precisava dessa ajuda financeira para poder bancar esse lugar que ele alugou aqui, o quarto lá. Então, eu ajudei ele, como ele não conhecia ninguém aqui, e levei ele para lá. Mas eu acho que ele ficou pouco tempo, não chegou nem a ficar um ano, porque ele tirou o brevet para dirigir. E aí ele arrumou alguma coisa lá ligada à aviação, que daí sustentou ele. Sim. Mas foi o único. É, porque me veio na cabeça, né? Eu falei, eu imaginei os professores ali, tipo, era mais fácil a aula com você, e aí também, pensando dessa forma, de agregar para o grupo. Porque como vocês estavam em 6, talvez se tivesse a 140 pessoas, talvez você não ia poder ajudar, mas eu acho que ali a sua experiência também agregou para os seus colegas de classe. Essa questão de você estar na Pinacoteca, no dia a dia, de repente, passar essas informações que você absorvia, por ser um grupo pequeno? Não. Não? Não, acho que não. Nunca, nenhum professor também nem entrou no assunto, nem eu, assim, eu acho que eu guardava muito para mim. Não sei, acho que era uma coisa assim de não querer também, talvez, me achar a estrela, a melhor, por saber mais, sabe? Então, acho que eu guardava para mim. Se reservou. Não, acho que nunca foi necessário também eu trazer isso, porque era um grupo bem coeso. Todo mundo, assim, gostava muito do que fazia. Sim. Estudava muito, se aplicava muito. Então, acho que não me lembro. Disso não. Me veio na cabeça, eu pensei, falei, bom, talvez tenha trazido mais bagagem ainda ali, né, para aula, sei lá, de experiências. Até porque você tem que aprender a cada visitação. A cada nova exposição itinerante. Era puxado, porque às vezes a gente tinha um período muito curto para estudo, né? Sei lá, uma semana. 4 dias, chegou a ter uma vez 4 dias, que foi tirar uma exposição e já colocar outra no mesmo lugar. E eu não tive tempo suficiente para estudar. E aí, a primeira monitoria que eu fiz, eu lembro, esse dia eu lembro que eu estava nervosa, porque eu falei assim, bom, se alguém me perguntar alguma coisa, que eu estou batendo no microfone toda hora. Fica tranquila. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não saiba, eu vou me desculpar e vou falar que eu tive só 4 dias para estudar. E aí, se quiser, pode voltar e me perguntar de novo, que eu vou estudar, né? Isso deu até bagagem para mim, porque eu cheguei a dar aula para o Estado. Olha. Eu cheguei a dar aula de artes. E eu acho que o jogo de cintura que eu tive que ter na Pinacoteca, porque a gente recebia pessoas de todas as idades, a gente recebia desde os alunos pequenininhos até professores formados.
para monitorar, né? Sim. E os grupos de pessoas especiais e tal. A gente recebia também grupos de pessoas com... hoje em dia está tão difícil a gente falar isso, né? Mas com dificuldade intelectual, não sei nem como nomear agora, porque cada hora é um jeito que Sem a gente pode falar, né? com artes ou com qualquer tipo de... Não pessoas que não tenham experiência, porque a maioria não tinha, mas assim, pessoas mesmo com transtornos, né? Com problemas, com dificuldade intelectual. Tá, entendi. A gente recebia grupos assim, né? Ah. E tinha a Casa de Davi, eles levavam algumas pessoas na época para lá. E eram pequenas, né? Assim, pequenas. Hoje já não é mais tanto, mas na minha época, 12, 13 anos, eram muito crianças ainda, né? Sim, Não verdade, é como é hoje, né? Exato, era considerado bem criança mesmo. Era criança, né? E pré-adolescentes, né? Eram crianças na época. Na minha época, eram crianças. E também não ia muito longe, né? Eu tinha o quê? 21, 22. E esses grupos me ensinaram muito. Ter muito mais jogo de cintura, de você lidar, de você falar, de você saber quando parar, quando se impor, quando recuar, quando mostrar sua vulnerabilidade. Não sei, mas vou pesquisar. Isso me ajudou muito na escola, enquanto professora. Eu via que você depois... Você foi para essa parte de artista plástica, mas aí você também fez ateliê de pintura dentro da parte militar. Como que saiu daqui da Pinacoteca para essa parte do clube militar? Você ainda ficou muito tempo ali? Então, eu casei logo que eu me formei. E eu trabalhava todo final de semana. A gente trabalhava muito à noite com vernissagens, que tinha que estar presente. E eu estava recém-casada. Meu marido viajava bastante, porque ele era fotógrafo da revista, na época, era a revista Duas Rodas, mas a revista Duas Rodas tinha outras publicações. Ele fotografava para as outras, né? Então, normalmente, de final de semana, ele estava em casa e eu não estava. Então, eu falei assim, bom... Não tá legal isso, eu tenho outras opções, né? Sim. Eu pintava, né? Então, eu comecei a levar minhas obras para leilão. Olha que legal. Leilão que tinha no Guarujá, até foi através do meu tio que me indicou. Então, comecei a vender algumas obras em leilão e eu comecei a dar aula. Então, eu saí da Pinacoteca nesse período e fiquei com essas duas coisas. E ganhei muito mais dinheiro também, né? Até que eu fiz uma pós em arte-terapia. Olha! E quando eu fiz a pós em arte-terapia, eu decidi montar o meu ateliê. Nesse meio tempo, entre as aulas no estado e eu montar o meu ateliê, eu dei aula dentro do clube da Polícia Militar. Ali, perto do Barro Branco ali, Horto Florestal, naquela região, né? Eu era sócia do clube. Na época, só podia ser sócio quem era indicado por algum militar, porque os títulos não eram abertos. E o meu pai tinha uma amizade muito grande, né, com todo esse pessoal, com todos os coronéis, e a gente tinha o título, então. Eu tinha o título desde bem pequenininha. Eu frequentava o clube e conhecia todo mundo lá dentro. Eu já tinha minha primeira filha nessa época e queria voltar, sabe? Tinha largado as aulas já nesse período. E aí me ofereceram dar aula no ateliê do clube, porque os professores estavam saindo e o ateliê ia ficar vazio. Sim. E eram só as senhoras esposas dos coronéis, né? Então, eu tinha um público, assim, de senhoras muito queridas, muito educadas, muito respeitosas, que me acolheram com um enorme carinho. Respeitaram o fato de eu ter ficado grávida no meio do processo ali. Porque eu era professora delas, de repente fiquei grávida, vinha dar aula, e se eu passava mal, elas me cuidavam, me traziam coisinha para tomar, sopinha, canjinha e não sei o quê. Foram umas fofas. Eu tive minha segunda filha
E aí, quando ela estava com 2 meses, eu voltei a dar aula. E eu ia com ela no Moisés. E aí, ela ficava passando de cola em colo, né? Mas aí, chegou uma época que... Foi um dia, uma tarde em específico, que eu me vi assim, com ela aqui, eu amamentando, e essa mão, eu pintando e ensinando uma das senhoras. Para elas, estava tudo ok. Elas não estavam reclamando. Mas eu me olhei, foi como se eu tivesse, por segundos, assim, saído de fora, E te olhado a tivesse visto. cena e Sim. falado assim, não tá mais profissional, né? Porque daqui a pouco ela vai começar a crescer um pouquinho mais, vai chorar, vai se incomodar. Vai querer andar, vai... Não dá para eu continuar. E eu não tinha, assim, rede de apoio onde eu pudesse deixar, Sim. entendeu? Então, eu trazia as duas comigo. Não, Uma que puxado. ficava desenhando e brincando, que era muito quietinha, mais velha, e era 1 ano e 4 meses de diferença. Então, não dava mais. Ali, naquela tarde, eu falei assim, tá na hora de parar. Aí eu entreguei o ateliê. Entendi. Não, é porque aí muda a sua... Até a sua percepção, porque você, querendo ou não, você tá prestando atenção na sua filha também, e aí tem a outra ali, acaba tirando sua atenção, né? Não dava ali. Ali era um momento que era impossível eu fazer tudo, né? Aquela coisa assim das mulheres da nossa geração que queriam ser a super mulher, né? E se estouravam, né, depois. Exato. Nossa, exatamente. Envelheciam, se acabavam. Falamos um pouco disso nos bastidores, que é bem essa coisa do querer fazer tudo e o corpo, uma hora grita, né? E não ter a sabedoria de... Muitas, né? Não tiveram a sabedoria de falar, não dá. Aí infarta, aí adoece, aí tem problema psicológico. Enfim, eu acho que eu sempre me respeitei nesse sentido. E ali eu vi que tinha que parar. Eu fiquei um tempinho parada. Aí foi quando eu fiz a pós. E aí eu me especializei para trabalhar com pessoas especiais. Ai, que legal. Veio, você acha, da experiência da Pinacoteca ou não? Independente. Aquela bagagem de você fazer a monitoria ali, aquilo também te trouxe uma referência? Ou... Eu acho que a minha vida tudo sempre foi um acaso. Eu sou péssima em planejar. Se você virar para mim e falar, vamos que a gente improvisa, a gente faz, vamos. Tô lá e sou a melhor para fazer isso. Sim. Para fazer as coisas acontecerem, sair do papel, fazer virar realidade, os projetos agora para fazer planejamento. Eu sou péssima. Então, tudo na minha vida também veio por acaso, sabe? Eu tive um professor de teatro e dança na Faculdade de Belas Artes, o Andreoli, que eu era apaixonada por ele. Não de paixão. Era sim, não, pela de profissão. respeito Pela pessoa, pelo sim, professor sim, que ele era, pelo tanto que ele trouxe pra gente e ensinou, né? Sim. Ele era muito grande. E ele faleceu. Nossa, não vou falar. Eu não lembro o que foi que ele faleceu, com certeza. Então, melhor nem falar, né? Acho que foi de AIDS, mas eu não tenho certeza. Melhor não falar. E ele não estava mais aqui nesse plano, né? E eu tinha acabado de me formar na pós, em arte-terapia, e uma irmã dele também era professora na Faculdade de Belas Artes, a Eliane Andreoli, e ela entrou com um material para pessoas especiais nessa área de arte-terapia. Porque ela dava aula, acho que, de história da arte, mas não sei por que foi que ela foi para esse nicho. E ela montou um grupo para trabalhar com essas pessoas dentro da Pinacoteca. Mas numa parte separada. Sim. Não era um curso efetivo. Era um trabalho social da Pinacoteca, vejo assim. Sim. E aí, eu fiquei fascinada, porque eu falei assim, poxa, a irmã do meu professor, que eu amava tanto, né? Deixa eu ver se ela me dá esse material, se ela me empresta, para eu estudar, para eu ler, para eu saber, porque eu gostei tanto dessa área. Aí, porque ali dentro da pós eu tinha que escolher, e eu escolhi essa área. Tá. De pessoas especiais, né? Certo. Isso foi uma escolha mesmo. Aí, quando eu contatei a Eliane, ela me abraçou assim com muito carinho, me forneceu todo o material que ela tinha e me fez um convite. Na época, ela trabalhava na Estação Especial da Lapa, fica ali
na Guaicuru, sabe onde tem o trem lá e Sim, tal? sim, sim. Normalmente, todo professor levava os alunos lá, né? Fazer aula de ciências. E aí, ela trabalhava lá dentro da Estação Especial da Lapa com pessoas especiais na área de artes. Pinacoteca. Eu acho que eles tinham uma espécie de convênio Ah, com a tá. Belas Artes. E aí ela me convidou para trabalhar lá. Eu falei assim, olha, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, vamos um dia, eu vou, faço um teste e a gente vê se rola, né? Se dá certo. Tá bom. Aí ela chegou, me apresentou o espaço, me levou para a bancada. Tinham 17 pessoas. Todas especiais, cada Sim. uma com um problema específico Sim. e cada uma de uma idade. Tinham desde os bem mais velhos, com a idade que eu tenho hoje, até os bem mais Caramba. novos. Isso, eu devia ter uns 30 anos nessa época. Eu olhei, eu falei assim, tá bom, né? Não sou de recusar trabalho, que eu gosto de desafio, né? Aí eu falei, vamos lá. Nossa, Tati. Para encurtar, no final, foram 2h30 com eles. No final, ela sentou, me chamou na sala dela, eles foram embora, tal. Ela olhou para mim e falou assim, parece que você trabalhou a vida inteira naquele lugar. O que aconteceu? Foi exatamente isso que eu senti. Caramba. As palavras dela. Eu estava em casa. Eles não precisavam falar, eu sabia o que fazer. Foi impressionante. Gente, que maravilha. Ai, nossa. Acho que a gente não explica nesse plano, sei lá. Arrepiei aqui. E aí eu fiquei alguns anos trabalhando na Estação Especial da Lapa. Trabalhei com tudo que você possa imaginar. Aprendi Libras na época. Olha. Porque eu tinha algumas alunas surdas, né? Que Sim. não falavam nada. Tinha desde o aluno com esquizofrenia, com autismo, com Down, sem diagnóstico fechado, paralisia total. Tinha um aluno... Eu estou falando demais ou posso continuar? Não estou nem esperando você me perguntar. Não, deve. A gente tinha um aluno que esse menino, eu era fascinada. Ele não mexia nada, ele não tinha controle em nada do corpo. Tanto que a cadeira de rodas dele tinha sido feita especial porque ele tinha espasmos, assim, frequente. Então, ele caía, ele se machucava. Sim. Então, era assim, era uma cadeira que podia deitar, que podia ficar totalmente assim, que podia ficar mais ou menos, as pernas subiam, desciam. Ela era bem manipulável. Sim. Só que ele não mexia nada. E, pelos espasmos, ele ficava inteiro amarrado. Só que ele mexia a cabeça e ele tinha uma inteligência e uma sabedoria. Alfabetizado, escrevia, lia, fazia poemas, pintava. Gente. Coisa mais linda. E a Faculdade de Belas Artes, na época, o grupo de designer criou um capacete para ele. E aqui na frente tinha como se fossem umas arruelas, assim, onde prendia o pincel, o lápis, o giz de cera, ou o que quer que fosse que ele quisesse usar para pintar. Sim. Ele não falava, mas ele se comunicava, porque assim, lá eu descobri que esses casos que você não tem diagnóstico, mas que eles não falam e não conseguem se comunicar, existe uma cartilha de símbolos em que a gente se comunica com eles através daquela cartilha. Por exemplo, ele não estava mais afim de ficar na sala de aula, queria ir embora. Ele ia lá e mostrava a casa, o desenho da casa. Eu quero ir embora para minha casa. Ponto de ônibus, mostrava, tipo assim, quero ir embora, não quero mais ficar aqui, entendeu? E aí você tinha que falar assim, ó, você só pode sair na hora que acabar, porque a sua mãe só vem te buscar na hora que acabar. Se eu deixar você embora, você não vai conseguir. Tem que esperar a mamãe, vou ligar para ela. Não ligava, mas assim, era uma forma de acalmar. Exato, pensei a mesma coisa. Então, a gente se comunicava por símbolos com essa cartilha, com esse rapaz ali, né? Sim. Então, ali, com o capacete, se ele estivesse pintando, por exemplo, ele pedia o capacete, a pasta para mim, que aí, depois de um tempo, você consegue já se comunicar, entender, né? Como eles são. Aí eu trazia a pasta, ele ia lá com o pincel, mostrava o que ele queria. E aí, se queria ir no banheiro, entendeu? Se queria uma água, enfim.
Era assim que a gente se comunicava. Era riquíssimo o trabalho. Riquíssimo. Gente, eu tô pensando aqui nessa experiência de voltar pro eu, né? Porque você se coloca no lugar, com certeza você deve ter se colocado em algumas vezes ali no lugar dele de pensar assim, poxa, eu me movimento, eu falo, eu faço tudo. E olha como eles se expressam, que é o que você falou anteriormente da questão da visão das pessoas que visitavam a Pinacoteca. Do tipo, eles se expressavam ali com você tão bem, independente de você ter a visão, ter os braços, ter a fala, ter a audição. E ele se comunicar com você ali, você já começar a perceber, de repente, num respirar dele diferente, no movimento de cabeça dele. Às vezes, de repente, nem a cartilha ali era tão necessária, da experiência que Depois você do criou. tempo. É. Você sabe que eu nunca tive esse olhar que você falou, de olhar para mim e falar, ai, nossa, que bom que eu tenho minha vida, minha saúde, nunca fui assim. Porque eu acho que eu ia entrar na pena. E eu acho que eu sou incapaz de sentir pena deles. Ah, não, na pena não. Eu digo assim, de eu ter a sensibilidade de entendê-lo, sabe? Ah, tá. Eu tinha entendido errado. Não. Era uma coisa que eu não sei explicar para você de onde vinha. Porque uma vez tinham outras bancadas além da minha, né? Sim. Tinha de tudo. Eles tinham até ateliê de cerâmica. Uhum. Faziam bijuterias de cerâmica. Ai, que legal. Queimavam no forno. No final do ano se fazia um bazar para vender. Olha. Eles tinham aula de costura, de tear manual. Eles tinham aula de pintura em madeira. Eles tinham tudo lá Tinha dentro. muita variedade. Tinha muita coisa. Eu era só apenas mais uma. Então, um dia chegaram duas garotas e vieram me pedir ajuda, porque elas tinham um rapaz que estava lá e não tinha diagnóstico. Elas falaram assim para mim, Daphne, ele está há meses com a gente aqui. Uhum. Ele não faz nada. Do jeito que ele entra, ele vai embora. Eu falei, mas ele é agressivo, ele se comunica, ele chega a pegar o pincel ou o lápis, nada. O que vocês deram para ele? Ah, a gente dá folha de papel, dá lápis, a gente dá giz de cera, mas ele não faz nada. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Parei um pouquinho, tinha um rapaz que tinha uma bancada de escultura bem do lado da minha. E eu pedi para ele, falei assim, dá uma olhada, né, se precisar de um help. Aí falei pro pessoal, eu vou aprovar lá e já volta, só um pouquinho. Tá bom. Aí teve um que quis vir comigo, tudo bem, vem, né? E aí fui lá. Cheguei do lado dele lá. Conheci ele, me apresentei, comecei, né, a passar a mão nas costas enquanto eu conversava, já para fazer um contato e ver se ele aceitava, né? E aí, não sei, intuitivamente, não sei te explicar o porquê, tenho minhas teorias, né? Sim. Eu coloquei uma folha na frente dele, tamanho A1, peguei giz de cera, desenhei um retângulo bem grande em preto e recortei em vários pedaços esse retângulo. Fiz várias formas dentro dele. Consegue entender? Sim. Então, desenhei o retângulo e ali assim. Fiz um assim, fiz outro assim, outro risco aqui, outro lá. Foi fazendo traços ali dentro. Exatamente. Então, eu recortei esse retângulo em várias outras partes. E fiz várias outras formas lá dentro. Aí eu olhei para ele e falei assim, não lembro o nome dele. Falei assim, agora você pega e pinta com todas as cores que você quiser cada um desses espaços. Ele pegou o lápis e pintou. Ele precisava de um início ali, né? Ele precisava de que alguém delimitasse o que ele tinha que fazer. Não ele começar sozinho. E ele era autista. Ah. O autista, assim, dependendo do grau, o Grau, grau dele isso. era bem alto. Esse menino em específico, ele entrava em surto se você desse para ele fazer, por exemplo, desse uma aguada, um guache bem aguado, assim, com bastante água, para passar e ele não tivesse controle naquela mancha. Ele surtava, porque aquilo precisava estar controlado, tá? Saiu do espaço. Entendeu? Sim. Não podia manchar fora da risca. Era
uma coisa dele. Sim, exatamente. Que ele precisava daquele controle. Mas eu não sei por que eu fiz aquilo. Era uma coisa nata minha. Então, por isso que eu te disse que você não tem, né? Tem a sensibilidade independente, é por isso que eu falei, né? Independente de, eu falo, eu escrevo, não tem nada a ver com isso. É a sua sensibilidade, Daphne, em comunicar com qualquer um que fosse. Eu acho que sim, era uma intuição muito grande, né? Não, eu peguei isso quando você facilidade. falou da Pinacoteca. Porque não é fácil. Ainda mais numa primeira experiência. Se você já fosse, nossa, 20 anos trabalhasse com isso, mas assim, numa primeira experiência, você já ter essa devolutiva que você falou, né? Que tinha no final ali com eles e tal. É uma sensibilidade da pessoa mesmo. Você pode fazer cursos e cursos e cursos. Eu acho que... acho que sim. Acho que sim. Eu tenho muita facilidade, sim, de me comunicar, de entrar no outro, senti-lo, entendê-lo, sem precisar falar. Isso é uma coisa muito minha. Foi nesse ponto que eu percebi, assim, da sua facilidade, mesmo no início ali, que não era uma carreira que estava começando. E você nem imaginava... Nem imaginava. Que ia seguir. Nem imaginava. E eu fiquei um tempo lá. Aí a Belas Artes montou um espaço lá dentro. Depois eles alugaram algumas casas na rua de baixo, foram montando outros núcleos e a gente foi para uma dessas casas. Aí se fez o primeiro fórum de acessibilidade dentro da Belas Artes. Aquela deputada, como é que é o nome dela? Amara Gabrilli. Era a primeira vez que ela entrava, né, que ela tinha se candidatado e entrou. Ela participou do primeiro fórum lá na Belas Artes. Eu estava lá, trabalhava na época. E a gente trouxe muita coisa. Foi quando eu conheci a filha da Ana May também. Ana May é uma grande arte educadora. Foi quem trouxe a arte educação para o Brasil. E ela tem uma filha especial. E foi fantástico, porque ali eu não conhecia aquela tecnologia. Nesse fórum, a filha dela trouxe uma apresentação de slides onde ela falava através de um computador. Uau! High-tech. Que ano que era? Para era? época, nossa. Uns 20 anos, não mais. Bem high-tech. No mínimo 25 anos. Era muito high-tech. Pra época, sim, né? Sim, eu tenho quase 60. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Eu devia ter uns 30 na época. Foi assim, eu tive acesso a muita coisa incrível que eu nem imaginava, né? E ficava cada vez mais fascinada com a possibilidade de você incluir, né? De você... Sim. Aí eu montei o meu ateliê. Aí Boa. eu tive meu ateliê e eu trabalhava com pessoas com Down. Sim. Aí você... mas tinha você com outras professoras ou só não? Era só eu. Sua turma. Era um espaço meu só. Sim. Que eu loquei. E na época até meu paizinho querido, ele que alugou para mim no começo, pagou os primeiros aluguéis para mim, aí eu montei, ele me ajudou muito naquela época. E aí começaram a vir os alunos, começaram a vir os cursos, e eu me dava muito bem com isso. É uma área que eu amo atuar, de verdade. Vem da alma. Do coração ali. Vem. E você, eu já vou aproveitar e pegar uma dica de quem gostaria de trabalhar com essa área. O que ela procura? Qual o tipo de... Além da questão da arte, belas artes e tal, mas que dica que você deixaria para alguém que gostaria de trabalhar com arte-terapia? Faça o curso de arte-terapia. Mas assim, não só o curso, mas alguma coisa que você possa falar, tipo, Daphne, além do curso, desse seu jeito, da coisa da sensibilidade... Eu acho que assim, na verdade, se você se sente apto, se você trabalha com responsabilidade e com seriedade com o que você faz, sim. tendo conhecimento do que você faz,
você pode, a qualquer momento, criar o seu espaço e dar aula. E atender pessoas. Sim. Né? Só que você precisa ter responsabilidade e seriedade. Porque, por exemplo, esse rapaz, você já imaginou se a pessoa não tem conhecimento e sensibilidade e surta o rapaz? Sim, exatamente. O que ela faz sozinha? Exatamente. Né? É. Se é um surto muito grande e depois o rapaz regride coisas que ele podia já ter conquistado com outros profissionais, né? Passos que ele já tinha alcançado, ele pode regredir. Então, eu acho que a primeira coisa é responsabilidade. Sim. Eu sou assim, né? Tenho esse jeito de me jogar, fazer, improvisar, mas eu nunca faço quando eu não sinto que eu estou 100% pronta. Eu tenho muito respeito pelo próximo. Sim. Até porque é o que você falou, colocar o outro em risco de regredir, de repente mudar a posição dele. Não, a gente tem que ser sério, né, no que Sim, faz. sim. Acho que em qualquer carreira, em qualquer lugar que você tá, você tem que ser sério. Sim. Você tem que estar seguro de que você domina e você tem a capacidade de estar ali, no lugar que você tá. Sim. Você tem isso, acabou, vai embora. Não precisa nem fazer cursos, né? Vai dar um curso de cerâmica, né? Só que tem que estudar, tem que entender. Não, hoje a gente, eu brinco, né, que a gente estuda pro resto da vida. Independente da área que a gente escolheu, as coisas mudam muito rápido, a gente tem que se atualizar. E até não só por questão da área, mas por questão de gosto mesmo, né? Pra gente se manter viva ali naquela questão de aprendizado. Eu foco muito nisso, de tipo, aprenda coisas diferentes também, não só sobre o seu mercado. Faça coisas diferentes para a gente ter essa coisa da mente ativa, mas sem sobrecarga, que é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Não... Sabe que eu vejo? Hoje a gente está entrando num mundo de muita facilidade. Sim. Você faz a faculdade 100% EAD lá na sua casa, você se forma. Será que você realmente estudou e aprendeu e é capaz? Eu conheço pessoas que fizeram um curso de um final de semana e se colocaram no mercado para atender. Aí tá. Tem muita gente assim exato, na internet, a gente sabe que tem. Sim, sim. Né? Então, acho que por isso que eu quis frisar tanto essa coisa da responsabilidade, da seriedade, porque não é assim, principalmente Exato. na área que você lida com o ser humano. Sim. Eu tenho uma amiga que ela é psicoterapeuta, psicanalista, né? Que é diferente, né? O psicólogo e o psicanalista. Ela é psicanalista. Ela já trabalhou comigo enquanto eu tinha a revista, porque ela era uma colunista da revista. E eu respeito muito ela, a Elisângela. E a gente comenta muito sobre isso. As pessoas que fazem um curso de 2, 3 meses de psicanálise saem para o mercado com jalequinho branco, já atendendo todo mundo. Nem supervisão tem. Sim, E porque está mexendo com a conta... cabeça de outro. É gravíssimo, isso não pode. A gente não pode fazer isso. Exatamente. Tem a questão da ética também, né? De você pensar... Você com você mesmo, do tipo... Será que eu tô pronta para atender uma outra pessoa? Fazer essa função? Eu acho que vem mais de se olhar também de tipo... Eu gostaria de ser respeitado por um profissional que realmente se capacitou, estudou, tem uma bagagem boa. Então, se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Volta naquela coisa do tipo... É o que você falou, do respeito, da responsabilidade. Mas acho, Tati, tem gente que não tá... que hoje em dia mais de 50% eu colocaria que não. Que não tá, liga. Exato. Você sabe que eu sou reikiana, né? E eu sou mestre em reiki, fiz todos os níveis. E na época eu tô pulando um pouco, mas vou falar isso porque tá de acordo com o tema. Sim. Na época eu queria trabalhar mesmo com isso. E eu falei assim, não tô pronta, porque eu não tenho capacidade de entrar num lugar, começar a cobrar, porque eu não atendi ninguém ainda. Tudo bem, eu me formei, eu sou mestre em reiki, mas e aí? Cadê a minha experiência? Sim, a minha bagagem ali. Aí eu montei um projetinho na cabeça, né? Fui na subprefeitura Jaçanã Tremembé, marquei um horário com o subprefeito,
falei para ele todo o meu projeto, falei assim, é 100% gratuito, eu vim aqui como colaboradora da subprefeitura e atender todos os funcionários. O Alexandre, queridíssimo, Alexandre Pires, um queridíssimo mesmo. E ele ficou como subprefeito um tempo ainda, me manteve lá enquanto ele ficou. Uhum. Quando eu cheguei, todo mundo olhava e falava, quem é essa doida, né? Montei, assim, uma salinha lá, botei meus cristais, minhas velas, meus incensos, minhas coisas lá, me preparando, nananã, né? Meu Ho'oponopono e tal. Depois de uns 8 meses que eu estava lá, eu não dava conta de marcar horário. O pessoal brigava para marcar horário comigo. Mas o que eu fiz? Eu fiz um grande laboratório. Exato. Eu criei respeito, eu criei sabedoria, eu criei experiência, conhecimento. Aí eu comecei a ir para outras casas holísticas, Sim. oferecer as minhas mãos, a minha cura, o meu trabalho. E aí eu cobrei. Eu fiquei na subprefeitura há muito tempo. Eu fiquei de 2017 até... nós estamos em 2025, até fevereiro de 2023. Caramba, bastante tempo. Fiquei como voluntária. Fiquei lá Bastante muito tempo e aprendi demais. E eu recebi muitas oportunidades. O Alexandre saiu, montou um outro espaço, me levou com ele, atendia toda a comunidade. Ali atendi de todas as idades, de tudo que você possa imaginar, peguei. Então, ali eu era uma pessoa pronta para cobrar o que eu achava que era, não o meu preço, o meu valor. Sim, sim. Né? Tem uma diferença entre total, preço e valor. Total. Então, o valor do meu trabalho, da minha sabedoria, da minha competência, da minha entrega, do meu respeito. Aí eu cobrava e eu atendia. Mas eu sempre fiz paralelo. Porque ali eu aprendia. Era sua base de ensino própria ali, tipo, sua experiência própria. Mas eu não comecei a cobrar enquanto eu não ganhei toda essa bagagem. Gratuitamente atendi muita gente. Saía de lá, às vezes, assim, e eles queriam, eu falava assim, gente, se eu atender mais um, eu caio dura. Vocês vão me levar na maca daqui. Porque eu não tenho mais energia. Exato. Eu ia falar não isso. Não dá. Quantos atendimentos geralmente é por dia? Eu cheguei a fazer 11 atendimentos. 11? Das 8 da manhã a 1 da tarde. Teve um dia que eu atendi 11 pessoas. Imagina como eu saí de lá, né? É bastante gente, é bastante. Eu era louca, né? Não, então foi eu acho que eu era louca. Não, fazendo essa conta aqui de 17 a 2023, 11 pessoas ali numa média. Não era uma média. Foi um dia de exceção, de alta, né? De alta escala. Caraca, é muita gente. Muita gente. Atendi muita gente. E até a energia também de cada um ali é muito diferente, né? Porque você tem a sua neutralidade, vou falar assim. Eu não acredito nisso, Tati, nessa neutralidade. Não, eu digo quando ali pro seu falam atendimento... assim, você trabalha como reiki, mas você não troca energia, os cambal que não troca. Todo mundo troca, o mundo troca. Imagina, energia é viva. Tá aqui, exatamente. Ó, em tudo que tem aqui. Não existe isso. Então foi bom você ter falado. Eu também não consigo ver uma pessoa neutra, independente. Não tem como. Ou só se você não trabalhar direito, né? Não tem como. Não tem como. Você está doando. Não tem como. É óbvio que você tem suas técnicas, né? Para se limpar, para tirar entre um atendimento e outro, né? Tanto no espaço, na maca, em você. Eu tinha todas as minhas técnicas, mas mesmo assim é impossível. E você tinha alguém também para fazer em você? Você tem uma pessoa aqui? Você sabe que eu nunca recebi reiki? Não é possível. Faz poucos dias até. Engraçado você falar isso, que eu pensei nisso. Eu falei, cara, eu nunca sentei num lugar para me... A não ser durante os cursos, né? Sim. Não, mas você ali, Daphne, no seu momento. Nunca. Não. E não tem vontade? Tenho, mas eu acho que eu sou muito resistente em deixar colocarem a mão em mim. Olha. Que interessante. A gente tem que ter muito cuidado. Sim. Tem muito cuidado. Tem gente que não sei o que, vou lá.
Ai, que legal essa técnica nova. Saiu uma nova. Não sei, vou lá. Gente, é muito sério você deixar uma pessoa colocar a mão no seu campo áurico, né? Uhum. Sim. No seu campo energético, Muito bom nos você seus falar isso. chakras, no seu, né? As pessoas, elas. Não Muitos. tem cuidado. E não, e vai a coisa da moda. Ai, tá na moda. Ai, a minha Eu amiga vou. foi. É, não é assim, Não, gente. não mesmo. Às vezes você pode entrar e sair 10 vezes pior, sem nem saber. Dependendo de quem tá te pondo a mão, como tá te pondo a mão, se sabe, se tem o respeito, se tem a competência, né? É muito sério lidar com o outro. A questão seria como para poder, de repente, eu, sei lá, vou escolher alguém. Uma dica que você me daria, porque provavelmente, se não for uma indicação, tipo, eu conheço você agora. Mas vamos supor que eu não conheça ninguém que faça. Tem alguma dica que você fala assim, ó, Tati, se você for procurar, pega essa Acho que a informação. primeira coisa, olha bem a pessoa, se você tem a sensibilidade, vê se a tua energia conecta com a dela. Boa. Se der qualquer Faísquinha. sabe quando o fio de polo oposto Isso. encosta? Se der qualquer faísquinha, não vai. Procura outro. Acho que é a primeira coisa. Boa. Sentir se a energia conecta. Aí depois pesquisa a página da pessoa. Normalmente todo mundo hoje tem um cartão de visita, né? Nas mídias. Pesquisa, vê a fala, vê o que a pessoa posta. Se realmente ela é realmente aquilo que ela fala. Porque já conheci gente que se colocava a monja budista do mundo. E no fundo era o caos em forma de gente. Gente. Fazia tanta maldade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui a gente pode fazer um teatro dia a dia, né? Ninguém sabe o que é verdade ou não. Mas sutilmente a pessoa solta quem ela é. Então eu acho que tem que ter uma pesquisa antes. Um acompanhamento ali, né? Uns dias ou talvez meses. Isso, que ali você vai pesquisa as coisas sobre a pessoa, o que ela estudou. Se ela fez um curso só e atende a, sei lá, uma semana, não vá. Não vá. Você vai estar sendo um laboratório. Se você está muito mal, você pode se prejudicar. estrupiar, né? E você... Hoje você faz esses atendimentos? Não faço. Não faz mais? Não. Você ficou até então 2023? Fevereiro, Mas parou por questão pessoal ou porque encerrou? Eu tive eu acho que uma virada ali na minha vida muito grande, que foi quando eu voltei para a arte, né? Eu tinha me afastado muito. E eu adoeci, eu peguei uma sinusite muito forte e atacou meu ouvido. Eu fiquei surda. Começou com o direito, depois foi para o esquerdo. E eu passei 2 meses tomando todos os antibióticos que você possa imaginar. Caramba. Antialérgico, remédio, não curava. A minha membrana foi engrossando, minha audição não voltava. Voltou à esquerda, à direita não. E eu cada vez pior, atacou o labirinto. Olha, foi um momento muito difícil, muito. Eu fiquei muito doente mesmo, fiquei assustada. Sim. Porque eu sempre tive muita saúde. E eu fiquei completamente assustada ali. Eu sou muito alérgica, né? Tanto que, assim, você vê, não uso maquiagem toda sem base. Eu sou bem... Natural. Não posso, né? Não é nem escolha, não posso. Eu tenho algumas coisas também. E os remédios davam todos os efeitos colaterais. Eu passava mal demais. Até que eu tive que operar. Não teve jeito, né? Operei, botei um dreno. Fiquei 10 meses com esse dreno até ele cair. Isso foi em 2023. E nesse período, eu falo assim, ó. É o que a gente estava falando, que o corpo cobra e te coloca no lugar que você devia estar, né? Ou te traz de volta. Para. Exatamente. Dentro desse meu silêncio, que eu fiquei totalmente surda, eu acho que eu fui obrigada
a me olhar, a me catar todas as minhas sombras pelo laço, botar assim cara a cara, sabe? Vestir e falar, vem, vamos lidar com isso. Sim. Eu estava passando por um período da síndrome do ninho vazio, que foi muito difícil para mim. Eu tenho 3 filhos, né? O mais novo tem 27 hoje. E ele saiu de casa em 2022. Então, eu estava também... As meninas já moram sozinhas, né? Mas o menino ainda estava comigo. O mais novo, né? O xodó, né? Caçula. E foi muito difícil, foi muito doído a saída dele. E, assim, a mãe, como existia, morreu. É uma morte. Acho legal falar isso para quem vai passar ou está passando. Cara, é um luto muito grande, muito sério. Porque, para mim, eu, durante muito tempo, eu abdiquei de muita coisa em função deles. Não me olhei, não me cuidei, não fiz por mim. Eles estavam em primeiro lugar em tudo, né? Fui cozinheira, fui professora, fui médica, fui motorista, fui tudo, né? Tudo. Tudo. A estilista, né? tudo. A psicóloga. Tudo que você possa imaginar. E, de repente, não existe mais aquela mulher que é a mãe presente e necessária. Ela morre para nascer uma outra mãe. Só que eu não estava deixando essa mãe morrer para nascer a outra. Sim. Realmente, eu estava muito em crise nessa época com isso. Estava doendo demais. E eu acho que tudo se juntou ali. Eu estava afastada da arte já há alguns anos. E eu fui obrigada a voltar para mim, a olhar meu silêncio, minhas dores. E o que eu fiz para eu poder passar? Os remédios estavam me alterando muito por causa da minha sensibilidade e minha alergia. Sim. Eu não dormia mais, Tati. Eu estava assim há mais de uma semana sem dormir. Eu não conseguia. Aí eu falei, eu vou morrer, eu vou ter um treco aqui. Não é muito tempo, não pode. Se eu continuar desse jeito. Eu tava impossível, eu tava ficando... Eu falei assim, eu vou ter uma crise de pânico daqui a pouco. Eu tava começando a sentir chegar. Aí eu saí com meu marido, a gente comprou placas de MDF de vários tamanhos, eu trouxe para casa, comprei tinta. Eu falei assim, eu vou passar a noite pintando. Porque se eu não durmo à noite, eu vou tentar dormir durante o dia. E eu preciso me ocupar para eu não morrer louca e não entrar numa crise de pânico. Não, e aí criar uma atividade para o cérebro entender assim, à noite você pinta, de dia você descansa. Desliga, né? se acalma. É uma terapia a pintura. Exato. Além de tudo, que é meu trabalho hoje, é uma terapia. Exatamente. Né? E o que eu fiz? Eu comecei a aplicar em mim todas as técnicas de arte-terapia que eu tinha aprendido. Perfeito. E eu comecei a desenhar geishas. Era eu, na verdade, né? Cada geisha daquela. Eu não me dei conta na época, mas hoje, olhando tudo que eu fiz, aí cada uma daquelas geishas foi uma fase que eu tive que lidar, que eu tive que trabalhar, que eu tive que botar minha voz no mundo, que eu tive que sair de trás da cortina, que eu tive que... Sabe assim? Eu fiz 18 telas. Caramba. Eu passava a noite pintando. E aí eu dormia durante o dia. Meu marido foi incrivelmente querido, né? Ficou sem trabalhar um mês, tadinho. Cara, do meu lado top, ali, ó. Top, muito top isso. Né? O trabalho dele dá essa liberdade para ele, óbvio. Mas sim, mas de qualquer forma, partir da pessoa ainda. Ele falou depois, né? Ele falou para mim, ele falou assim, eu tive medo de te deixar sozinha, do que você podia fazer. Eu tive medo até de você fazer alguma coisa contra você. Eu não chegaria a isso, mas eu estava a ponto de entrar numa crise de pânico. Isso eu estava percebendo. Sim. E eu me curei através da arte-terapia. Quando passou tudo, né, que eu já estava melhor, já tinha operado, isso durou uns 4 meses, mais ou menos, mais intensos. 2 meses de antibiótico, que foi a fase que eu não dormia e tal, eu operada, e mais uns 2, 3 meses de pós-operatório, que foi uns 5 meses mais difíceis ali. Depois, eu fui voltando, mas eu não parei, eu continuei nas geishas, porque eu falei, eu tenho que terminar esse processo até o fim, senão eu não vou me curar, não posso parar. E aí eu falo, a arte me curou, então eu tenho que voltar para ela.
Sim. Foi o meu começo. Eu andei por tanto lugar. Vamos voltar. Que reiki, o que chega de me doar, de cuidar do outro, de fazer pelo outro, eu vou fazer por mim. Sim. Então eu posso estar no mundo através da minha arte. Também Uhum. é uma forma de trazer uma beleza para o mundo, né? De curar outras pessoas também. Bem, Sim. futuramente, com certeza, talvez eu monte meu ateliê de novo, eu Legal. trabalhe, eu ensine arte, talvez. Mas a arte me curou. E olha que interessante, você pegar todos os pontos da arte terapia e trazer para si mesma. Colocar ali no passo a passo. Foi. Eu curei cada pedaço de mim que precisava. Você acha que por ter tido essa facilidade de já ter estudado a arte terapia, de ter a base, né, ali o entendimento, isso te ajudou também? Porque você foi fazendo passo a passo? Porque eu acredito que tenha tido momentos que de repente você pode ter, tipo, como que eu vou dizer isso? Eu não estou bem hoje, sei lá, numa noite X. Não, eu tenho que manter, porque isso aqui faz parte da sequência do tratamento que você Eu estudou. não tinha alternativa. Não, óbvio que fez toda a diferença. Se eu não tivesse esse conhecimento, essa bagagem, talvez não tivesse nem feito. Sim. Mas criou-se uma rotina necessária. Era um tratamento. Não dava para parar. Boa. E você sentiu alguma dificuldade no tipo assim, hoje eu não tô afim, mas eu tenho que manter para dar sequência? Na arte não tem muito isso. A dificuldade, ela sai no que você expressa. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, teve geishas ali que depois que eu olhei, eu falei, cara, parece uma louca. Teve algumas que eu repintei, depois apaguei tudo, pintei tudo e refiz, e fiz outra coisa. Você ainda tem essas telas? Tenho Tem. todas, tenho. Um dia ainda faço uma exposição. É, interessante. Uhum. Até para quem de repente esteja passando por isso, não que não tenha, né, de repente não vai ter a base que você tem de entendimento, de estudo para fazer com si próprio, mas de olhar e falar, poxa, ela fez isso. Eu acho que qualquer tipo de arte, a arte cura, seja ela qual for. Sim. Mexer com cerâmica, o barro transmuta tudo, o barro é maravilhoso. Eu acho que eu tenho uma parceria com o Sebrae, bem legal, desde que eu tinha a revista, né? E eu faço cursos com eles direto, estou em contato direto. E eu estava fazendo uma mentoria outro dia, agora, para o meu momento aqui. Sim. E aí mostrei para minha mentora lá um dos quadros de geisha que eu fiz. Foi um que eu fiz assim, fiz a geisha. E aí a boca dela tá totalmente amarrada. Só que em cima eu colei um papel e desenhei um fio como se ele tivesse ligado, um papel assim, num formato de leque. Uhum. E eu pintei todo esse papel, eu fiz um leque dele, né? E tampa. Então, quando você olha, é uma geisha com leque. Na hora que você abre, ela tem a boca todinha amarrada. Esse quadro é tão forte. Nossa, eu tô imaginando, óbvio, né, que eu não tenho ideia de como, mas já mostrou força ali, né? Ali eu pus minha voz no mundo. Era forte. Era uma mudança muito grande, né? A Fênix, né? E você, é bom você falar dessa questão principalmente das mães, né? Não que os pais não sintam, sente também, mas eu acho que a coisa da mãe é a ligação, né? Ali, útero. E aí tem essa transformação realmente de quantos filhos casam ou vão morar sozinhos, sei lá, vão estudar, vão fazer alguma coisa. Aquele vazio dentro da casa, porque por mais que venha todo final de semana, Não tal, é igual, você não é mais necessária. a rotina É só para muda. quando eles tiverem algum problema. Aí você é necessária. Sim. Ou quando estão com saudade, ou quando tem alguma festa. Mas não é que você deixa de ser mãe, deixa de ser amada. Não, O jamais. seu papel muda. É. E que bom que muda, né? Porque você criou pessoas que se viram no mundo, né? Sim, sim, se transformaram, seguiram, Não, né? mas acontece que naquele momento é muito difícil. Tanto que você vê que tem muitas mulheres que começam a criar os netos. Sim.
Não sai de casa Verdade. nunca mais. E vira a vovozinha, coroquinha, criando neto um atrás do outro. Por quê? Não saiu da dor ali. É. Precisa colocar no lugar um outro novo ser que veio para o mundo. Um outro. Porque quando acaba esse papel de mãe, pelo menos é a minha visão, né? Uhum. Você olha para o mundo e fala, gente, tem um mundo de possibilidade agora. Eu posso ser o que eu quiser, né? Sim. Sim. E não vou deixar de ser mãe. Jamais. Não vou deixar de ser mãe. Eu É. vou ser uma outra mãe, que agora o meu tempo é voltado para mim. Exato. Eu posso ser o que eu quiser. E isso é fascinante. Só que, para mim, no momento que eu vi A isso, transição ali. eu tive um medo tremendo de ir para o mundo. Por mais que eu seja arrojada, despojada e eu paralisei. E talvez muitas mulheres passam por isso. Com né? Não, com certeza. E E talvez nem perceba nem percebam. que está passando por isso e está pegando o neto e pegando o filho da amiga, da sobrinha. Não, deixa aqui comigo, que não quer ficar sozinha. Eu acho que por eu ter esse olhar com tudo que Você eu quer trabalhei, eu quero um pouquinho mais. Não, porque sai dessa fase de... Ela não percebe, né? Às vezes, tipo assim, não, eu só tô cuidando do meu neto. Tô ajudando minha filha, o meu filho. E talvez ela não perceba que ela tá deixando de fazer a transição, de voltar a ser a mulher também, né? De ter o De momento voltar dela, pro mundo. viajar. Exato. Sei lá, tomar um chá com as amigas. Uma coisa... Delicioso. Assistir um filme à tarde sozinha, ler um livro. Não precisa ser carreira, Eu e trabalho, meu marido, nada disso. agora a gente, qualquer momento que a gente tem que a agenda bate, a gente pega a moto e sai no mundo. Ai, Olha que gostoso. delícia. É... Sem ter que dar satisfação pra Não, e ninguém. para os seus filhos, acredito também que fica aquele momento de tipo, uau, os pais Eles estão adoram. curtindo. Eles adoram. Né? Tipo, E eu sou aquela que fico mandando foto pra eles o passeio inteiro. aquela coisa, né? Tipo assim, meu papel eu fiz, vou continuar fazendo, lógico, mas assim, Óbvio. agora eu preciso voltar. Mas não dou sossego pra eles também, não. Imagino. Todo dia eles têm que me mandar bom dia. É o mínimo. Mas eu acredito que seja natural, até pela saudade, porque conviveu muito tempo juntos. Então é natural, óbvio que às vezes a rotina acaba tomando o tempo da gente. Tipo, ai, meu Deus, não mandei mensagem pra mãe hoje ainda, tal, não sei o quê. Mas ali no dia a dia, essa saudade natural é a saudade, né, que é um prazer, e é aquela coisa do tipo, a mãe e o pai tá bem, tá vivendo, é isso que importa. Eu também tô vivendo aqui, eu também preciso passar e é por legal essa fase. porque cada vez é um que responde primeiro, que você vê que tá mais disponível, que tá melhor. Tem o dia que tem um que não responde, porque tá de saco cheio do mundo, não quer falar com ninguém, ou porque tá mal, ou porque tá super ocupado. É legal, é legal. Não, e você ainda teve 2 meninas e um menino. Uhum. Então são rotinas bem diferentes, você consegue pegar um mix de tudo ali. Né, no dia a dia, porque são rotinas diferentes, de mulher para homem, cada um numa função, e ali até o jeito também, né, de homem, de mulher. É muito diferente criar homem e criar mulher. Nossa. As meninas são anos-luz. Os meninos que me desculpem, mas são, né? É muito verdade. mais rápidas, amadurece muito antes, né? O menino tem um tempo muito maior de ainda ficar no lado infantil. O lado meninão mesmo. Ai, meu marido, acho que até hoje, às vezes, ele tem 5 anos. Mas tá bom. Aí veio uma frase que eu falo pro meu, eu falo, gente, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Parece que tem 10 anos, gente. Como pode? Tá melhor que o meu, que eu falo pra ele. Eu falo, Mário, você tá com 5 anos hoje. Pelo amor de Deus, 65, tá com 5. Ai, meu Deus. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa, que a gente falou aqui nos bastidores, é edição da editora. Vamos falar da editora? Como foi essa experiência? Como... A editora foi assim, eu parei uns anos, né, de trabalhar, porque aí teve um momento que eram 3. Eu tive 4 filhos, na verdade, né? Tive uma filha que nasceu morta. Então, foram 4 gestações, 3 bebês, assim, seguidos. Sim. 1 ano e 4 meses das meninas e 2 anos do meio para o Rafa, né? Então, foi muito tempo com
3, assim, pequenininhos, grávida de novo na 4ª vez. Não dava para trabalhar. Não, a Não rotina... dava para fazer nada. É. E mesmo porque não tinha rede de apoio para me ajudar a fazer nada. Uhum. Se eu tivesse que ir no mercado, eu tinha que ir com 3. Se eu tivesse que ir no hospital, eu tinha que ir com 3. Sempre foi assim minha vida, Sim. né? E o meu marido viajando muito. Então, foi impossível. Eu tive um período, assim, eu não sei precisar muito bem, mas talvez uns 8 anos que eu fiquei só em casa. Não deu para fazer outra coisa. Uhum. E... Qual foi a pergunta mesmo? Da editora. Quando o Rafa já estava um pouquinho maior, eu acho que ele estava com 15 para 16 anos, eu falei assim, ai, Mário, vou trabalhar. Vou trabalhar, preciso fazer alguma coisa, acho que eu preciso... Eu brincava que eu não tinha RG. Meu RG não existia mais. Meu nome era mãe e esposa. A Daphne não existia, né? E aí, eu falei para ele, eu preciso pegar esse RG de novo, porque eu não Sim. tô aguentando. Tá muito sufocante, né? E a gente tinha um dinheiro e eu falei para ele, eu vou montar uma revista. Por que uma revista? O meu marido é fotógrafo e trabalhou a vida inteira com revistas, Uhum. né? E eu conhecia todo o processo por causa dele, por acompanhar, sempre fui muito companheira dele, sempre tive muito junto, né? Então, conhecia tudo. E eu sempre achei muito legal. E teve uma época, bem antes, eu fui contratada, era uma revista chamada Feito à Mão. Não sei se você chegou a ver alguma vez. Ela não existe mais. Era uma revista de artesanato. E na época a editora que fazia essa revista, ela me convidou para produzir a revista. Então legal. eu fiz essa revista por um tempo, fazia todo o conteúdo. Uhum. Então, Sim. por exemplo, tem que fazer esse mês bonequinho com massinha de porcelana. Massinha de biscuit, massinha de biscuit, não é porcelana. Então, eu ia lá, construía, o Mário fotografava o passo a passo. Entregava todo o material para ela e ela rodava a revista. Legal. Então, eu conhecia todo o processo, né? Por causa desse trabalho que eu fiz. E aí eu falei para ele um dia, eu falei assim, já sei o que eu quero fazer, vou montar uma revista. Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu não vou te ajudar. Eu falei assim, tudo bem, eu faço. E aí eu falei para ele, eu quero que essa revista seja distribuída na Serra da Cantareira e vá até Santana. Ela vai pegar esse perímetro, Santinês, Tucuruvi, e vai até Santana, né? Zona Norte mesmo. E vou falar sobre os temas Vou falar sobre saúde, sobre natureza, vou falar sobre alimentação correta, vou botar médico para falar sobre saúde, vou botar professor de educação física para falar de exercício, vou falar do chazinho que cura mais do que o remédio de alopatia. Sim. Porque eu gosto dessa linha. E eu sei que na Serra da Cantareira, a maioria das pessoas que moravam na época também eram dessa linha. Então, eu falei, eu vou falar, né? Aí eu fiz editorial de moda, mas eu não colocava modelo. Eu convidava as pessoas do bairro. Ai, que legal. Ia nas lojas, pegava lojas parceiras, né? Que anunciavam na revista. Pegava a roupa do tamanho e era assim... Se tivesse que ser 50 o tamanho, era 50, porque eu tenho que fazer uma revista para mulher real. Sim. Né? Porque a mulher que vê minha revista e lê e veste 50, ela vai saber exatamente como vai cair a roupa nela. A que veste 42 vai saber exatamente como cabe nela. E também fiz com meninas mais jovens e mais magrinhas. Eu tive um pouquinho de preconceito no começo, né? Pelas lojas. Sim. Não pelo leitor, que sempre adorou. Mas aí depois eles entenderam o meu conceito, porque também viram que começaram a vender, né? E teve Era uma retorno. rede social hoje, um Instagram, uma divulgação na revista, né? Entendeu? Então, fazia o editorial de moda e aí, assim, eu fiz a revista,
deu super certo. Em um ano, a revista estava lá em cima. Foi assim, foi muito rápido que subiu, que deu certo. O que eu tinha de retorno, de parceiros dentro da revista comigo. E o nome foi muito engraçado, porque o Mário falou assim para mim, você quer focar no quê? Eu falei assim, na Serra, onde eu vou fazer o maior foco. Ele falou, então por que você não põe Pé da Serra? Porque a gente mora aqui no Pé da Serra. Gostei. Fechou. E foi. Gente, assim, você criou do nada. Foi 100% seu ali, tipo, tudo. Você que entrava em contato com as pessoas para poder fazer uma entrevista, fazer a divulgação, fazer foto, tudo? Eu na Ou verdade... depois você montou uma equipe? Então, a minha filha fazia jornalismo na Casper Libero, a mais velha, né? Hoje ela está com 31. E na época, ela estava começando o primeiro ano de jornalismo e eu falei assim para o meu marido, olha, eu acho que se a gente fizer crescer a Pé da Serra, a Thalita se forma e tem um negócio dela. Boa. Sim, se for do interesse dela, sim. Aí já. eu entrei, mas nem pensei nisso nunca, né? Se for do interesse dela, imagina, ela vai querer. Aí eu falei assim para ele, a gente dá para ela, quando ela se formar, e eu saio fora. Eu faço a revista ficar forte até ela se formar. Sim. E ela trabalhou comigo 1 ano. Aí um dia ela chamou eu e o pai para tomar um café. Sentamos, ela falou assim, olha, arrumei emprego. Eu falei, o quê? Já comecei a chorar, né? Falei, como assim? Pois é, mãe, não quero trabalhar para o meu pai e para minha mãe. Eu falei, mas é o seu negócio. Você vai ter uma editora. Você vai poder criar quais títulos você quiser depois. Se você quiser matar a revista Pé da Serra, depois você mata, você cria outro. Eu criei um negócio para você pronto. Eu já aceitei o emprego. Aí a minha jornalista me deixou. Oh, my God. Aí, assim, às vezes eu contratava uma moça para fazer uma matéria ou outra. Os meus colunistas, eu tinha muito colunista. Eles me entregavam as matérias prontas também. Legal. Então, a maioria do conteúdo da revista eu já tinha, né? Ficava uma matéria grande para eu escrever. Sim. Eu sou boa de escrever, então também... Mas pesou. Pesou porque chegou um momento, a gente pegou aquela época da Dilma, que o país deu uma enxugada difícil, que foi todo mundo lascado, né? Sim. E aí, essa época, eu tive, assim, muito problema e tive que enxugar a equipe, porque quem anunciava uma página inteira comigo... Já diminuiu. Desde o começo, me chamou e falou assim, Daphne, eu sei que a gente está com contrato, mas é assim, ó, eu não posso mais. Sim. Eu não vou deixar de anunciar, porque a sua revista me dá retorno, mas qual é o menor anúncio que você tem? Então, isso começou a acontecer começou a ser recorrente além da inadimplência que veio. Então, ali, naquele momento, eu fiz tudo. Eu tinha o designer, eu tinha meu marido, que era fotógrafo, mas o resto eu fazia tudo. Eu vendia, eu cobrava, eu visitava, eu escrevia, eu sentava do lado do designer até a revista estar pronta. Eu ia nas lojas buscar roupa, chamava as pessoas, fazia todo o editorial de moda, depois ia devolver. Era joia, era sapato, era blusa, era calça, era vestido, né? Aí ia nas lojas devolver. Enfim, foi insano. Não, eu imagino. Eu tô aqui tentando... pensando bem longe nessa rotina sua. Quando eu parei, que eu falei assim, não dá mais, não consigo mais. Foi um dia que eu abri uma pasta que estava lá na minha mesa e eu falei assim, gente, o que é essa pasta aqui que está tanto tempo aqui, não sei nem o que é. Tinham 3 contratos dentro da pasta, com cheque e o clips de anúncio que eu tinha vendido e eu esqueci. De depositar o cheque. Não coloquei na revista e não depositei o cheque. Acho que teve um só que eu coloquei na revista. Os outros 2, nem o anúncio eu fiz. E o dinheiro lá parado. Eu que nem louca, correndo atrás. Então eu falei assim, eu não dou mais conta. Não dá. Não dá. E não dá agora para... eu não tinha mais, acho que nada, nem mentalmente, assim.
para sentar e reestruturar. E não tinha tempo, porque a revista era mensal. Não tinha tempo para pegar e falar, não, vou parar esse mês, vou reestruturar, vou ver o que, que eu faço, diminuo a quantidade de página para contratar alguém, para formar uma equipe, renegocio aluguel, porque tinha escritório, né? Não dava tempo de fazer isso, porque um mês para mim era assim, eu tinha uma semana que eu ficava fechada com o designer editando a revista, para fechar o arquivo e mandar para a gráfica. Eu tinha prazo, porque eu fechava o prazo com a gráfica. Se eu quebrasse o prazo, a revista não saía, porque a gráfica passava outros na frente. Aí, Sim, que aí azar ela tem era meu, o né? prazo dela também para outros clientes. Em 3 semanas, como que eu ia fazer isso tudo e fazer uma edição? Aí eu cheguei para o Mário e falei assim, não dá, não consigo mais, tá? Não sou mais, ninguém mais. Olha isso. Aí ele viu, né? Ficou quietinho. Tipo assim, ele entendeu quando ele viu a pasta, né? Com aquele monte de cheque. Não, e a situação é tipo assim, precisando, e para você ver o nível do cansaço, às vezes, do estresse que a gente passa quando a gente assume um negócio ali, e parece bobagem, mas não é. Várias vezes eu saía 3 horas da manhã lá da serra. Só eu lá em cima no escritório, mais ninguém, todo o comércio fechado. O meu escritório, sabe o Jax Café, na Serra da Cantareira? Tem o restaurante do Ana. Não sei. O meu escritório era em cima do Jax Café. Então, todo aquele centro, todo mundo já fechado. E eu lá sozinha, trabalhando. E às 7 eu tinha que estar de pé, porque eu tinha reunião com alguém. Porque eu tinha compromisso com alguma coisa. Então, e fora isso, eu tinha casa. Tinha a vida, né? Tinha os 3 filhos. Exato. Tinha o marido, né? Não dava. Aí eu fechei. Eu fechei sem dó nem piedade. Assim, morri de dó. Fiquei mal pra caramba. Não, lógico. É um sentimento de tipo, eu quero, mas eu não consigo. Não dá mais, sabe? Assim, de falar, é meu limite. Daqui pra frente, eu vou destruir o nome que eu criei. Exato. Porque eu não vou conseguir mais ter competência. Exatamente. E a gente entra naquela situação de, tipo, é melhor parar agora com consciência de, tipo assim, então eu vou ter fôlego para pagar todo mundo, de, tipo, restituir os contratos, do que chegar num negócio ensurdecido de aí perder funcionário, entrar As em questão pessoas de sair processo. falando mal, ficar devendo, ficar com BO, entendeu? Eu parei na hora certa. Na hora certa. É uma coisa que eu sempre pensei e sempre digo, assim, para quem é mais próximo, existe a teimosia, né? Que é aquela teimosia, não, existe a perseverança. Né? Uma coisa, a gente tem que saber dosar ali, porque às vezes a gente vamos supor, se de repente você tivesse continuado, seria uma teimosia e não uma perseverança. Né? Talvez desse para continuar, se entrasse alguém para ser um sócio. Sim, um suporte, isso. Entendeu? Injetasse uma grana, montasse uma equipe, sim, entendeu? Sim. Aí teria virado, mas acho que eu não tinha mais... força. Mentalmente, eu estava esgotada, nem para pensar nessa possibilidade, eu não conseguia mais pensar, essa é a verdade. E uma coisa que eu digo também, quando a gente só cria, bom, você como artista deve falar melhor do que eu, mas a gente só cria quando a gente tem um ócio produtivo, né? A gente precisa de um descanso mental, a gente precisa de um descanso físico e espiritual, tudo junto ali atrelado para a gente poder criar, pensar em expansão, pensar numa mudança, talvez, sei lá, mudasse a linha da revista, alguma coisa. Mas se você está sobrecarregada, se você está estressado, você não tem condições de pensar. A criatividade, ela meio que fica anulada. Acho que bloqueia tudo, né? Bloqueia. Não, realmente, mentalmente, eu não tinha mais força para nada. Hoje você aqui, lembrando, você já deu 3 soluções do que no dia lá você não conseguiu. Nem parava, nem chegava perto de conseguir pensar. Mas, convenhamos, parabéns, que experiência, hein? Sozinha, iniciar um projeto, uma revista, gente. E ela era adorada. Cara, até hoje as pessoas falam pra mim, nossa, por que você não volta a fazer a revista? Era tão legal. Hoje poderia até ser uma revista digital, né?
também. Ter a impressa, porque eu vejo muito ainda dessas impressas. Acho que as pessoas gostam ainda Gostam. da impressa. Eu sou a favor do papel. Eu gosto de livro Eu também impresso. gosto. Eu não sei. Acho que se talvez tivesse um sócio, eu poderia ficar à frente, só dando os comandos, mas eu acho que não. Aquelas, Tati, pelo amor de Deus, É. não dá ideia. Tô bem pintando. Me deixa aqui no meu mundo. Meu amor, eu quero te agradecer. Muito obrigada, de verdade. Que papo gostoso. Eu acho que trouxe vários pontos para mães, para pessoas especiais, né? Falando de arte, arte-terapia, experiência de negócios arrojados sozinha, criar uma revista do nada. E sendo mãe de 3, mulher, e voltar a ser a Daphne. Que eu achei muito legal isso que você falou, da coisa, voltar a ter o RG, voltar a ter o seu momento, voltar a viver com seu marido, né? Ali o casal. É porque agora a vida é outra, né? Agora a gente tem tempo, liberdade, possibilidade, tem grana, Maturidade pra viver. maturidade, né? Você pode chegar e falar, foda-se, não quero. É né? isso. Pode, se você quiser. E dane-se, quem que vai te cobrar? Ninguém. Não mesmo. Você já cumpriu o seu papel no mundo. Não é isso? Exato. É exatamente isso. É viver o seu momento da forma que você quer, sem dever satisfações a ninguém. Talvez um oi para os filhos só para dizer a mãe e o pai tá bem, manda umas fotinhas ali, mas nada como obrigação. É só para dizer, estamos vivos. Estamos bem. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a vocês de me convidar. Eu adorei. Ai, que bom. Fico feliz e espero vê-la logo, que depois a gente vai falar aqui nos bastidores sobre o Visitando Negócios, que é um quadro que tem. E é isso. Muito obrigada, de verdade. E você que está aqui sempre comigo, um beijo. Até a próxima, mas não se esqueça, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal para a história da Daphne e de outros convidados chegar a mais pessoas. Até a próxima.